Estamos perto de completar 2 semanas de NBA e cada time jogou em torno de 6 ou 7 jogos. E a pergunta que fica é: quais são os melhores times da NBA até aqui? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Samuel Rafael e hoje eu irei responder a essa exata pergunta e citar os times que melhor estão cuidando da bola laranja e dominando as quadras de basquete. Se você é novo por aqui, já deixa o like, se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nada e mande para alguém que é fã da NBA assim como você. E claro, esse vídeo tem como principal patrocinador a Slam Store. Se você gostaria de uma jersey do seu time preferido ou de algum time da NFL ou até do beisebol ou de futebol, a Slam Store é o lugar certo. Lá eles têm camisa de qualidade e por um preço muito acessível. Use o meu cupom SAMU5 e garanta um bom desconto na sua compra. Fechou? Então, bem simples, vou falar 4 times da leste e 3 da oeste. Mas antes, um corte que eu fiz para deixar de fora desse top 7 foi o Los Angeles Lakers, o Portland Trail Blazers, o Detroit Pistons e o Golden State Warriors. Os Warriors eu gostei bastante do início deles, eles estavam mostrando um ritmo muito bom ofensivamente, com o Stephen Curry jogando o nível MVP, eles deram uma decaída, mas eles vão continuar nesse ritmo ao longo da temporada, eu acredito nisso. Os Blazers estão se mostrando muito interessante, com o Thiago Splitter assumindo, se estabelecendo como o principal treinador do time. Eles estão mostrando uma intensidade muito boa defensivamente e ofensivamente o Shaedon Sharpe tá começando a ganhar forma como esse pontuador que a gente espera que ele seja. Os Lakers estão se mostrando muito bom, principalmente ofensivamente. É claro, não é muito difícil quando você tem Luka Doncic na cabeça do seu ataque, né? Mas a questão é, eles estão sendo eficientes, estabelecendo um bom sistema do perímetro principalmente. Agora, o Detroit Pistons, para finalizar, não gostei de nada deles ofensivamente no começo, mas eles estão começando a pegar ritmo. O Jalen Duren vem mostrando uma boa sequência e o Cade Cunningham também voltou a performar no nível que ele estava na temporada passada. Agora vamos para os principais times. Vamos começar por eles. O único time invicto, o atual campeão da NBA, o Oklahoma City Thunder. E olha que incomum, que chega até a ser assustador esse começo de temporada deles, levando em conta esses quesitos. Vamos lá. Eles são o pior time em bola tripla, em 3-point percentage. Eles são o 20º pior time em offensive rating, o 29º pior time em assist percentage, o 24º time em effective field goal. Em questões de fluidez ofensiva, não é um bom começo para eles. Chet Holmgren já perdeu 4 jogos, se eu não me engano com ontem foi 4 jogos já perdidos. Eles não estão tendo o J-Dub nesse começo de temporada. Então quando você tem 2 das suas principais peças ofensivas de fora, fica muito mais difícil você ter um ataque muito mais coeso. Ou seja, responsabilidades caem ainda mais sobre as costas do Shai Gilgeous-Alexander. Só que é aí que tá. São 33 pontos por jogo pra ele, 5 rebotes e 6 assistências de média em 53% do field goal. Cara, é impressionante o quão simples é pra ele entrar em quadra todo dia e ajudar o time a ganhar. E carregar esse time. Porque, não, sim, claro, o elenco tá contribuindo. AJ Mitchell tá jogando uma bola absurda. O Isaiah Hartenstein, eu acho que tá tendo o melhor começo de temporada da carreira dele. Só que tirando esses jogadores, o Cason Wallace vem aparecendo muito bem, mas não é o tipo de produção, não é o tipo de apoio que você espera para um jogador como o Shai Gilgeous-Alexander. Pensando no principal potencial desse Oklahoma City Thunder quando você tem J-Dub e Chet em quadra. Mas mesmo assim, ele atravessa essas adversidades e consegue carregar esse time a 7 vitórias e 0 derrotas. Cara, é absurdo o peso que esse cara leva ofensivamente em apenas cestas. O que ele mais faz é cesta. É colocar a bola dentro da rede, dentro do aro. E ele faz isso e carrega o seu time. Cara, é o que o Michael Jordan fazia em 1990. Você entendeu? A gente tá vendo isso acontecer da mesma maneira com o Shai. Só que de um parâmetro muito menor, claro. Porque ele não é o Jordan. Mas o que mais assusta, mesmo sem J-Dub e Chet, eles ainda são o primeiro time em defensive rating, top 5 em defesa de garrafão, de transição, o oponente do field goal, o oponente forçando mais erros do adversário, pontos do oponente, assistências do oponente, diminuindo as assistências do adversário. Ou seja, eles ainda são a melhor defesa da liga, sem as suas 2 principais âncoras defensivas. Cara, novamente, é mais um começo de temporada em que eles não estão completamente saudáveis e começam dominando. Não tem o que falar deles, mano. Vamos para as 2 sensações do momento. Chicago Bulls e San Antonio Spurs. Justamente ontem, antes de eu gravar o vídeo, eles conseguiram a primeira derrota deles. O Bulls perdeu pro New York Knicks e o Spurs perdeu pro meu Phoenix Suns.
E nesses 2 jogos, ficou claro o principal defeito deles. O do Chicago Bulls. É simples. Eles não têm um capitalizador. Eles não têm um jogador que finalize jogadas. Entendeu? De uma maneira nível All-Star, nível Elite. O Josh Giddey tá jogando uma baita bola, nível All-Star. Mas você não tem aquele cara que no fim do dia você pode colocar a bola debaixo do braço dele e falar: decide pra nós. Não é um Jalen Brunson, não é um Shea. Entendeu? Não é um Giannis. Eles não têm esse cara. Então, por mais que eles tenham um excelente sistema ofensivo, e no fim do dia, se você conseguir estabelecer um bom sistema defensivo, que foi o que os Knicks fizeram, você vai limitar esses caras. Porque eles não têm um go-to guy. Um cara foda, entendeu? E os Spurs também continuam com o mesmo problema em 3 anos de Wembanyama. Por mais que ele tenha melhorado, a questão da fisicalidade, quando você defende o Wemby de uma maneira física, jogando corpos pra cima dele, targetando ele, fazendo com que ele não crie espaço dentro do garrafão na meia distância, ou no roll, partindo pra cesta, você limita o jogo ofensivo dele. E o jogo ofensivo do San Antonio Spurs como um geral. Os Raptors fizeram isso há alguns jogos atrás, e os Suns fez isso no jogo de ontem. Mas falando do porquê eles são tão bons, começando pelos Bulls, eles têm 70% de assist percentage. Cara, toda assistência que eles fazem são geradas através de assistências. Então é isso que está criando toda uma repercussão ao longo da nossa comunidade. Que é esse time ter estabelecido um sistema onde cada um contribua um com o outro toda a jogada. Ainda mais o Josh Giddey armando como um dos melhores armadores da liga, você fica ainda mais impressionado. Eu assistindo o Chicago jogar pela primeira vez, eu fiquei, cara, é um ataque tão fluido, tão bonito de se ver, com Kortz off-ball, Matas Buzelli sendo muito eficiente em off-ball, Trey Jones no off-ball, o Kevin Huerter no off-ball, você tem o Nikola Vucevic no catch and shoot. Então, eles estão preenchendo tanto o garrafão quanto o perímetro de uma maneira muito eficiente. São 8 jogadores com, no mínimo, com média de duplo-duplo, com média de dígitos duplos no mínimo. Ou seja, no mínimo 10 pontos. 8 jogadores estão tendo isso. Você entendeu? Só que tudo parte da cabeça do Josh Giddey. Jogadores que tiveram, de média, 20 pontos, 8 rebotes e 8 assistências antes dos 24 anos. O Luka Doncic fez isso 3 vezes. O Oscar Robertson 2 vezes. E o Magic Johnson 1 vez. E adivinha quem tá fazendo isso essa temporada? Josh Giddey. É absurdo, né, mano? Em effective field goal, eles são top 5. E eles são o 6º melhor time em bola tripla. 58 pontos dentro do garrafão por jogo. Ou seja, foi o que eu falei. Você utiliza muito bem tanto as finalizações através do aro, com jogadores muito bem no court, com ou sem a bola, e na bola tripla, entendeu? No catch and shoot. E os Spurs eu já citei anteriormente no meu Instagram. O caso deles é muito, não simples, mas é bem visível. Tem nome e sobrenome, Victor Wembanyama. Ele tá jogando em nível MVP, tendo 30 pontos por jogo, 14 rebotes, mas também uma produção sensacional de um segundo-anista, como o Stephon Castle, armando o jogo de uma maneira impressionante, tanto meia quadra quanto em transição. O Dylan Harper vindo do banco, infelizmente ontem ele se lesionou, espero que não seja nada grave, mas ele vem sendo um catch and shoot, um jogador de catch and shoot muito bom, além do Devin Vassell, sendo essa terceira opção ofensiva, depois do Stephon Castle, sendo essa terceira opção ofensiva em pull-up. Ou seja, quando você olha a maneira que eles abordam o jogo ofensivamente, eles tentam distribuir tanto da bola tripla em catch and shoot, aí eles vão para meia distância, e aí eles tentam usar as finalizações ao redor do aro. Então eles tentam utilizar os 3 níveis da quadra, e de uma maneira eficiente, eles conseguem fazer isso. Vamos pro Denver Nuggets. O caso deles é muito sério, porque é parecido com o Oklahoma City Thunder. Eles são top 5 em pontos por jogo, field goal percentage, assistências por jogo, offensive rating, defensive rating, net rating, effective field goal. Só que eles são o 23º time em bolas triplas convertidas por jogo. Vamos lá, o que está acontecendo com esse time? Primeiro, eles não estão tendo individualmente uma temporada impressionante. Você tem o Nikola Jokic com média de 20 pontos por jogo, 14 rebotes e 11 assistências. E 13 arremessos por jogo. É a menor marca dele desde 2016, 2017, se eu não me engano. Algo do tipo. Então, o seu melhor jogador, por mais que ele esteja tendo médias de triplo-duplo,
em questão de pontuação não tá sendo tão impressionante assim. Só que mesmo ele não tendo um alto volume ofensivamente, eles são dos 5 melhores ataques da liga. Porque você tem o Jamal Murray com 26 pontos por jogo, 5 rebotes, 5 assistências, 51% do field goal, chutando mais vezes do que o Jokic no jogo. 19 tentativas por jogo. Você tem o Aaron Gordon com 20 pontos por jogo, sendo muito bom também da bola tripla. Só que uma das suas principais peças ofensivas, adquiridas na off-season, não tá tendo uma temporada absurda, que é o Cam Johnson. 31% da bola tripla, 8 pontos por jogo. Só que o que me assusta é que mesmo o Jokic não parecendo que começou a temporada forte ofensivamente, ele tá impactando de uma maneira discreta. Você entendeu? Eles são os melhores ataques da liga e não parece. Com seus jogadores ainda entrando em ritmo. Só que quando você olha pro lado defensivo, eles estão tendo a melhor temporada da carreira deles nessa era Nikola Jokic. Eles são top 5 em field goal do oponente, aproveitamento da bola tripla do oponente, rebotes do oponente, assistências do oponente e pontos por jogo, limitando os pontos do adversário. É uma defesa absurda. Quando você leva em conta o Aaron Gordon na rotação defensiva, o Christian Braun na rotação defensiva, o trabalho que eles estão tendo atrás da jogada de pick and roll, você entendeu? O Peyton Watson vindo do banco, um impacto absurdo. Então esse time tá mostrando que o teto deles essa temporada é maior do que a gente esperava. Agora os Bucks são um dos melhores ataques da liga também. Eles são primeiro em pontos por jogo, terceiro em aproveitamento na bola tripla, primeiro em field goal percentage e primeiro em effective field goal. Só que a questão aqui é que eles são o 8º time que mais pontuam criando o próprio arremesso, ou seja, não gerado através de assistência. Então o que está acontecendo? É claro que você vai ter uma estatística como essa, um parâmetro como esse, quando o seu jogador Giannis Antetokounmpo, toda jogada cria o próprio arremesso, você entendeu? E quando você tem também o Ryan Rollins, sendo o cabeça do ataque, ao lado de Giannis, você vai ter uma individualização um pouquinho maior. Só que a questão é, eles estão individualizando com eficiência. Esses dois estão sendo as suas principais peças ofensivas, tendo as tomadas de decisão correta posse após posse. Quando é pra eles definirem a jogada, eles definem. Quando é pra eles passarem, eles passam. Eles estão tendo esse combo de playmaking e pontuação absurdo. É uma dupla muito divertida de se ver entre Giannis e o Rollins. É um dos melhores times em bola tripla para começar a temporada. O que o Doc Rivers está fazendo ao redor do AJ Green, do Gary Trent, do Taurean Prince, do próprio Ryan Rollins, cara, tá sendo algo muito interessante de se ver. E quando a gente pensa que o Miles Turner não tá tendo um começo de temporada forte, são apenas 9.8 pontos por jogo, 6 rebotes, 2 tocos por jogo. Ele precisa ser mais agressivo, você entendeu? Porque ele tá tendo career low, ou seja, a menor marca da carreira dele em tentativas pra bola de 2. Ele não tá infiltrando, ele não tá pisando no garrafão. Ele só precisa ser um pouquinho mais agressivo, e aí o ataque desse Milwaukee Bucks vai se tornar ainda melhor. Pra finalizar, eu não poderia deixar esses dois times de fora. Primeiro, o Miami Heat. Eles são top 3 em pontos por jogo, assistências por jogo e defensive rating. Ou seja, é uma combinação, pra começar, o ano muito interessante entre ataque e defesa. E foi o que eu falei ao longo de toda a off-season. Você tem um elenco muito bem construído, com peças que podem produzir dos dois lados da quadra. Foi o que eu venho dizendo há tempos. O Erik Spoelstra está conseguindo tirar isso através de um novo tipo de postura ofensiva, acelerando o jogo. Eles são o time mais veloz da liga. São top 4 em pontos em transição e pontos dentro do garrafão. Você entendeu? É um outro tipo de postura ofensiva que a gente nunca viu por parte do Erik Spoelstra, sendo o 6º melhor time em effective field goal. E isso se dá por conta da variação ofensiva que eles têm. Porque você tem o Jaime Hawkins e o Davion Mitchell criando jogadas em transição, acelerando o jogo. Impressionante o que eles estão fazendo em transição ofensiva. E você tem o Norman Powell, o Bam Adebayo e o Andrew Wiggins tirando o proveito do adversário através da meia quadra, desacelerando um pouquinho mais o jogo. Então quando você tem esse mix de qualidade entre esse núcleo de jogada ofensiva, fica muito mais interessante, fica muito melhor você criar vantagens contra o seu adversário. Tudo isso com o Norman Powell perdendo 3 jogos, com o Tyler Hero não jogando simplesmente nenhum jogo. Então é um começo de temporada muito promissor, muito otimista para a torcida do Miami Heat e para a organização. Porque se você tem o seu time produzindo dessa maneira,
sem os seus principais jogadores, imagina quando o núcleo se formar completamente, o que eles não serão capazes dentro de quadra. Agora, para finalizar, o Philadelphia 76ers, por mais que eles sejam o líder da leste, 5 vitórias, 1 derrota, eu ainda não acredito completamente neles. Por isso que eu dei um pouquinho mais de destaque para o Miami Heat, porque eu acredito que esse conjunto de defesa e ataque pode ser muito mais contínuo ao longo da temporada, levando em conta que esse sucesso provisório do Philadelphia 76ers inicial vem por conta do ataque, simplesmente por conta do ataque, porque eles são o 18º time em defensive rating. Não é uma defesa boa, é abaixo da média da liga, perto abaixo da média da liga. Você tem o Tyrese Maxey com quase 34 pontos por jogo, o VJ Edgecamp com 20 pontos por jogo, aí você tem o Kelly Oubre com 19 e o Quentin Grimes com 18. Todos sendo muito efetivos, claro, é um dos melhores times em bola tripla da temporada. Top 3 em aproveitamento, top 10 em conversões por jogo. É um time muito interessante quando a gente pensa individualmente. Você entendeu? Só que, como um todo, pensando na continuidade da temporada, eu não sei se eles conseguem manter esse ritmo de forma até abril, entendeu? Não sei se eles conseguem isso, mas eu precisava dar o devido respeito a eles, porque tá sendo um ataque muito letal e tá sendo um dos times mais divertidos de se ver. O que me preocupa é a defesa. Enfim, eu tô achando um começo de temporada muito conturbado, muitos times que a gente não espera que jogue bem, que está jogando bem, e muitos times que a gente esperava que dominasse, não estão dominando. Então essa é a parte boa da NBA e você nunca sabe o que esperar. Novamente, espero que você tenha gostado desse vídeo, deixe o like, se inscreva no canal, mande para alguém que é fã da NBA assim como você, fique ligado nas minhas redes sociais, a temporada tá só começando, tem muita coisa boa pra vir. Fique ligado no próximo vídeo e até a próxima.